Meu nome é Breno, este é um trabalho do IFMT, curso Tecnologia em Sistemas para a Internet, disciplina Tecnologia Cliente-Servidor. Este trabalho é sobre conexões TCP. Eu vou começar testando a conexão na minha própria máquina. Então eu configurei meu terminal aqui de um lado o servidor e de outro lado dividindo em dois clientes. Eu não gosto de Java, minha linguagem de programação favorita é Lua. Então, para acompanhar o curso e aprender coisas novas, eu implementei o cliente e o servidor em Java, mas também em Lua. Primeiro teste do cliente interativo, na parte de cima em Java, na parte de baixo em Lua. Você roda o cliente, ele pede uma mensagem e te dá a resposta. Mas também programei uma versão não interativa, onde você já dá a mensagem direto como um parâmetro na linha de comando. Note que desta última forma, o programa responde imediatamente, faz o que tem que fazer e encerra. Eu gostaria de observar a velocidade de execução deles. A versão Java, na parte de cima, demora 283 milissegundos para responder, enquanto a versão Lua, na parte de baixo, demora apenas 8 milissegundos. Ambas as linguagens são linguagens interpretadas, porém o Java já está pré-compilado em bytecode. E a versão Lua não, ela faz as duas etapas de pré-compilação e execução em uma fração de tempo do que a versão Java faz. Vamos repetir esse teste, mas chamando o cliente 5 vezes em sequência de forma automática. A versão Java demorou 1 segundo e 467 milissegundos, enquanto a versão Lua terminou quase instantaneamente em 58 milissegundos. Em todos os testes, o servidor é o mesmo em Java. Usar um servidor em Lua muda os números, mas não de forma tão impressionante. A questão é que o Java tem um tempo muito longo para iniciar a máquina virtual e começar a executar o nosso programa. Por isso, num programa de curta duração, como o cliente, a diferença é tão grande, mas um programa de longa duração, como o servidor, não é muito. Agora vamos testar como o servidor se comporta com conexões simultâneas ou concorrentes. Iniciamos o cliente na parte de cima, mas deixamos ele esperando digitar a mensagem. Então iniciamos outro cliente na parte de baixo. Note que o segundo cliente já se conectou, mas no painel ao lado, o servidor ainda não mostrou que há uma nova conexão. Digitamos a mensagem no segundo cliente, mas nada acontece. Voltamos ao primeiro cliente e digitamos a mensagem. Imediatamente o servidor responde aos dois. Mas note a ordem, o servidor responde primeiro o primeiro cliente, mesmo eu tendo digitado a mensagem por último, e só depois responde o segundo cliente. Desta forma que está programado até aqui, tanto o servidor quanto o cliente esperam indefinidamente até responder a todos um de cada vez. E o que acontece se tiver milhares de conexões ao mesmo tempo? Que tal disparar 2 sequências de 1000 clientes não interativo, quer dizer, aquela versão automática? Veja no painel à esquerda como está respondendo tanto a primeira quanto a segunda sequência de forma intercalada. Às vezes tem 2 primeiros, às vezes tem 2 segundos, mas geralmente é intercalado, 1 a 1. Um dos objetivos propostos para este trabalho era quebrar o servidor, mas o servidor não quebra. Demonstramos aqui que ele só responde um cliente de cada vez, mas desde que espere sua vez, ele responde todo mundo. Então, para alcançar o objetivo, vamos definir um limite de tempo de espera para o cliente. O cliente não vai mais ficar esperando para sempre. O primeiro cliente está conectado, mas vou deixar ele esperando digitar uma mensagem. Dessa forma, ele fica bloqueando a conexão. Agora o segundo cliente se conecta e já tenta enviar uma mensagem, mas o servidor ainda está parado esperando a mensagem do primeiro. Esgotou o tempo. O segundo cliente desistiu. Vamos voltar ao primeiro e enviar a mensagem que ele está esperando. Pronto, o servidor quebrou. Só quero deixar claro que mesmo respondendo só um cliente cada vez, o servidor responde bem rápido. E se for programado cuidadosamente, não quebra.
mas não é eficiente em um ambiente onde houver concorrência, se muita gente estiver se conectando ao mesmo tempo. E essa é uma situação normal em redes, principalmente na internet. Então vamos executar um servidor multithread, um servidor que responde paralelamente a várias conexões simultaneamente. Note que assim que iniciamos o segundo cliente, o servidor já mostra que há uma nova conexão. O segundo cliente que mandou a mensagem antes foi respondido antes, depois o primeiro cliente que mandou a mensagem depois. Agora vamos conectar com colegas de outras cidades. Eu moro em Santa Rita do Trivelato. Vou conectar no servidor do Luciano, que é de Lucas do Rio Verde. O meu cliente é programado em Lua, rodando no Linux Mint 18. O servidor dele é programado em Java, rodando no Windows 10. Agora vamos fazer o contrário. Eu estou rodando o servidor em Lua no Linux e ele o cliente Java em Windows. Mesmo com as diferentes linguagens e sistemas operacionais, tudo funciona corretamente porque estão todos usando o mesmo protocolo TCP. Agora vou mostrar o código-fonte do servidor normal, não multithread. Como eu fiz duas versões, do lado esquerdo está a versão em Lua e do lado direito está a versão em Java. As duas são equivalentes. Onde eu escrevi server em um lado, eu escrevi server no outro. Onde escrevi cliente em um lado, escrevi cliente em outro. Os nomes que estão diferentes são diferenças da sintaxe, das bibliotecas, são diferenças da linguagem de programação. Primeiro eu carrego a biblioteca de sockets, ou a biblioteca de trabalhar em rede. Defino uma constante com o número da porta que será usada, mostro uma mensagem informativa na tela e lá na linha 7 começa um loop infinito. Ou seja, todo o código a partir dali vai ficar sendo repetido indefinidamente. Esse trecho simplesmente recebe uma conexão de um cliente, mostra uma mensagem informativa e envia de volta a mensagem recebida em letras maiúsculas. A versão do servidor multithread é mais difícil de comparar lado a lado, porque as bibliotecas são bastante diferentes e as linguagens funcionam bem diferente. Na linguagem Java, por exemplo, precisamos de duas classes separadas. Na linguagem Java, cada classe precisa estar em um arquivo separado, por isso não está todo o código Java ao lado. A versão Lua, além daquela biblioteca de rede, agora usa uma biblioteca chamada Copas. Essa biblioteca Copas é uma biblioteca de corrotinas colaborativas. Elas são semelhantes aos threads, mas têm uma complexidade menor. Nessa versão, ao invés de um loop infinito, eu tenho lá na linha 6 uma função. Dentro dessa função estão aquelas instruções de receber uma mensagem do cliente, apresentar umas mensagens informativas e responder em maiúscula. Lá na linha 21 e 22, eu instruo a biblioteca Copas a usar aquela função toda vez que receber uma nova conexão. E a própria biblioteca Copas é que faz o loop infinito, esperando pelas conexões. A versão em Java é praticamente a mesma coisa, porém eu preciso usar um arquivo separado com uma classe separada e com muito mais linhas de código para fazer a mesma coisa. No código-fonte do cliente, eu defino uma constante com o número da porta que será usada e uma constante com o nome ou número de IP do servidor que será usado. No lado esquerdo, na linha 8, na versão Lua, eu defini um limite de tempo. Esse limite de tempo eu não configurei na versão Java. Começando ali na linha 11, na versão Lua, ou na linha 12 da versão Java, eu verifico se o usuário passou um argumento na própria linha de comando e usa esse argumento como mensagem para ser enviado ao servidor. Caso contrário, lá na linha 14,
ou na linha 15 na versão Java, o usuário digita uma mensagem interativamente no momento da execução do programa. Por fim, o cliente recebe a mensagem do servidor e mostra ela na tela. Na versão Lua eu incluí também algumas mensagens personalizadas para casos de erros de conexão. Resumidamente, isso é tudo. No GitHub está o código-fonte completo, incluindo todo o histórico de alterações. Vou deixar o link para o projeto no GitHub na descrição.